Meus caros amigos e amigas, algumas perguntas chegam para mim por e-mail, por cartas, etc. Uma delas que se repete muitas vezes é o seguinte: o que é a fornicação? Fornicação é pecado? Bem, vamos explicar. Fornicação é a vida sexual daquela pessoa que não é casada. A pessoa que já é casada e vive uma vida sexual com outra, aí nós chamamos de adultério. Mas quem não é casado e vive uma vida sexual, peca contra a castidade. Porque a castidade diz o quê? O sexo é para ser vivido somente pelas pessoas casadas. Então a fornicação é um pecado, eles consideram um pecado grave. O parágrafo 2353 do Catecismo da Igreja diz exatamente o seguinte, que a fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Então, o Catecismo deixa claro, que é gravemente contrária à dignidade das pessoas e que fere a sexualidade que está ordenada para a vida dos casados. Bem, portanto, aqueles casais de namorados que vivem a vida sexual estão caindo em fornicação. Os noivos que vivem vida sexual estão em fornicação. Esse pecado grave, porque a igreja diz que o sexo é para vivido somente para depois do matrimônio, não antes. Bem, é interessante nós notarmos que a Bíblia fala muitas vezes da fornicação. Por exemplo, eu retirei aqui algumas citações já no Antigo Testamento, no livro de Tobias, no versículo 1, no capítulo 4, versículo 13, está escrito lá: guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Não te autorize jamais um comércio criminoso. Chama a fornicação de um comércio sexual criminoso. Muitas vezes acontece aí na prostituição, na homossexualidade, na pedofilia, coisas desse tipo, Envergonhai-vos da fornicação, diz o livro do Eclesiástico 4:12. Envergonhai-vos da fornicação, diante de vosso pai e de vossa mãe, diante do que governa e do Todo-Poderoso. Atos 21, 25, nós encontramos isso, mas a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenham daquilo que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. 1 Coríntios 6,13, São Paulo diz para os coríntios o seguinte: mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Veja, o corpo não é para a fornicação, o corpo, São Paulo diz, é para dar glória a Deus. Quando nós, com o nosso corpo, vivemos a vida sexual no casamento, damos glória a Deus. Mas quando usamos o corpo no ato sexual fora do casamento, nós pecamos. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? São Paulo pergunta. Fugir da fornicação, ele diz, está lá em 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Então São Paulo fala, fugir da fornicação. E aí ele coloca uma coisa muito pesada, 1 Coríntios 10:8. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecerem. São Paulo lembra aquilo, Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu acho muito bonito esse versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, 20. Glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo. Então, o corpo também precisa ser um objeto de louvor a Deus, São Paulo diz aqui também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21, ele diz assim: receio que à minha chegada entre vós, Deus me humilhe
ainda a vosso respeito, e tenha de chorar por alguns daqueles que pecaram e não fizeram penitência da impureza, fornicação e dissolução que cometeram. Bom, e aí, em Gálatas 5,19, para a gente encerrar essas citações, que ainda eu teria muitas a colocar, São Paulo diz assim: ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem. Ele coloca aqui a fornicação. Então fica claro para aqueles que perguntaram se a fornicação é um pecado grave. De acordo com a Bíblia, de acordo com o catecismo da igreja, é um pecado grave. Pecado contra a castidade, a vida do sexo, fora do casamento, antes do casamento.